Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Quem é o Senhor Jesus? Quem foi o Senhor Jesus quando veio ao mundo? Ele veio como primogênito de Deus. Ele, Jesus, é a palavra encarnada, é a palavra escrita na própria vida dele. Ele é a palavra, foi a palavra. E essa palavra é dada para todos os que creem, para todos. Mas, obviamente, os que creem, e somente os que creem, tomam posse das suas promessas, das suas bênçãos, melhor dizendo. Então, quando Jesus fala, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, falai, levai a minha palavra a todas as nações. Quem crer, quer dizer, quem obedecer, quem andar na minha palavra, quem submeter-se à minha palavra, quem moldar o seu caráter, o seu gênio, a sua vida à minha palavra, e for batizado, quer dizer, morrer para esse mundo e viver para mim, será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Exatamente o que aconteceu com Esaú. Esaú se condenou quando rejeitou a palavra. E hoje, aqueles que são rebeldes, mesmo conhecendo a palavra, mesmo tendo conhecimento da palavra, mesmo tendo consciência da palavra em toda a sua plenitude, são teólogos, são professores, são mestres, são pregadores da palavra, são anunciantes da palavra, mas eles falam como o papagaio fala, repete apenas a palavra. Mas se não obedecerem essa palavra, eles já estão condenados. E aí nós voltamos àquele texto tão glorioso de Jesus, quando disse, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor. O incrédulo não fala Senhor, Senhor. Os ateus não falam Senhor, Senhor. Os espíritas não falam Senhor, Senhor. Os que são idólatras não falam Senhor. Chamam Maria, chamam a Virgem, a santa isso, santa aquilo, mas não chamam o Senhor. Mas veja só, aqueles que estão dentro das igrejas evangélicas e que falam Senhor, Senhor, Jesus disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, que me chama de Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz
à vontade, quer dizer, aquele que obedece à vontade do seu Senhor, à vontade do meu Pai que está nos céus. Então a fé inteligente, a fé racional, a fé que faz a gente ter vida é a fé obediente, é a fé que obedece à palavra de Deus pura e simplesmente, sem questionamento. Deus falou, eu vou obedecer. Não importa se contraria o coração, se contraria a mente, se contraria tudo, se contraria a família, se contraria a esposa, o marido, não importa nada. Só porque é a palavra de Deus, então a pessoa obedece porque é a palavra do Senhor. Essa não volta atrás. Não volta atrás. Então ele diz, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Enganam-se aqueles que pensam assim, mas eu curo o enfermo, eu liberto as pessoas, eu prego a palavra de Deus, eu faço maravilhas. Jesus fala sobre isso, ele diz, muitos me dirão, olha só, muitos me dirão. Imagine quando Jesus fala muitos, ele não exagera com a gente. Você acha que Jesus exagera? Deus exagera quando fala muito. Quando ele fala grande, ele está exagerando? Não. Quando ele fala grande, é porque é grande. Quando ele fala muitos, é porque são muitos. Então, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, quer dizer, não pregamos a tua palavra em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Quer dizer, quem profetiza, quem prega a palavra de Deus, quem expulsa demônio, quem faz muitas maravilhas, é óbvio que chama a atenção de todas as pessoas. Chama a atenção para receber a glória. O fulano é um excelente evangelista. Olha só como ele faz. Olha o trabalho dele, como cresce. Ele atrai milhões, bilhões de pessoas. Como esse homem é cheio do Espírito Santo. Negativo. Jesus diz assim, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Quer dizer, nunca vos conheci como servos, porque eu não sou o teu Senhor. Você usou o meu nome, você usou a minha palavra, mas você não me serviu. Por quê? Porque você não obedeceu a minha palavra. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade, que foi exatamente o que praticou Esaú. Esaú foi iníquo, porque ele era um homem, ele era um guerreiro, ele era viril, era um homem violento, forte, caçador, excelente caçador. Então, para que eu preciso da primogenitura? Para quê? Se eu sou o maior, se eu sou melhor do que o meu irmão. Ele não deu a mínima para a palavra de Deus. Ele desprezou a palavra de Deus. E é isso que acontece com as pessoas. Quando a pessoa diz que crê na verdade, mas anda na mentira, no pecado, eu pergunto, aos olhos de Deus, essa pessoa crê na verdade? Pode ser que crê na verdade diante dos olhos dos homens, mas diante dos olhos de Deus não. De forma nenhuma, porque quem crê no Senhor Jesus Cristo não vive no pecado. Não vive no pecado. Até comete pecados, mas tem no Senhor Jesus o seu advogado para perdoá-lo, se ele se arrepender dos seus pecados.
Mas se não se arrepender, se ele não deixar os pecados, ele vai continuar sendo, da mesma forma, considerado aquele que pratica a iniquidade, como Esaú. Portanto, nós temos aí uma excelente oportunidade para avaliarmos de acordo com a luz do Evangelho, da palavra de Deus. Nos exemplos tanto de Isaac, ou de Esaú, como de Jacó. Porque em Jesus, aquele que crê em Jesus de verdade, assume a fé, vive a fé, custe o que custar, porque o servo é um sacrificado. O servo não é cabeça, o servo não é senhor, o servo não é um chefe, o servo é um servo. Quem é servo sacrifica, está sempre servindo. Se a pessoa se predispõe a ser servido, então já não é mais serva de Deus, do Senhor Jesus. Portanto, é iníquo, segundo o que Jesus fala aqui. Veja só como nós temos a chance de nos recompor com Deus. E eu falo isso para o bem de todos vocês. E Deus é minha testemunha. O Espírito Santo tem sido a minha testemunha. Porque o que nós queremos é que Ele, Deus, venha separar como os 300 de Gideão, como Ele separou os 300 de Gideão para fazer a diferença nesse mundo. Eu não estou pedindo 300. Eu não tenho pedido 300. Quando eu peço para Deus multiplicar os servos, eu peço que Ele multiplique por bilhões, porque não é justo que nós tenhamos a palavra de Deus, que é o próprio Deus, em forma de palavra, de linguagem, é o próprio Deus, que é o Espírito Santo é a palavra. A palavra, quando nós levamos a palavra para as pessoas, nós temos que levar espírito, passar espírito. Porque a palavra traz espírito. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e verdade. Então, quando nós trabalhamos com a palavra de Deus, nós temos que fiscalizar a nossa vida 24 horas, a cada minuto, a cada segundo, avaliarmos se nós estamos sendo verdadeiramente servos de Deus ou iníquos, servos do inferno. Se nós estamos sendo como Esaú, que conhecia, que tinha o direito à primogenitura, sabia da herança que estava reservada para ele, mas ele desprezou porque contou com a sua própria força. E também Jacó, que não era o primogênito, mas tornou-se porque ele lutou para isso. Ele deu valor à primogenitura. Ele deu valor à primogenitura e se sujeitou, olha só o ponto que chegou Jacó. Ele se sujeitou a se vestir, se passar pelo irmão dele e, ao invés de ser abençoado, ser amaldiçoado. Porque quando a mãe dele disse, não, meu filho, você vai vestir essa roupa, vou botar isso aqui, você faça de contas que você é Esaú, vai lá. Mas ele disse, mas minha mãe, e se meu pai descobrir, ele vai me amaldiçoar. Ele falou, não, meu filho, vai por mim, eu sou responsável. E ele se arriscou a ser amaldiçoado pelo pai, porque ele queria muito a bênção da primogenitura. E em Jesus, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, em Jesus nós temos essa primogenitura, nós temos esse direito à primogenitura, nós somos também primogênitos de Deus, como Jesus foi, como Jesus é. Em Jesus nós somos primícias de Deus. E aqueles que se deixam levar pelo pensamento, pela palavra do diabo, pela
digamos, a concupiscência dos olhos, pelos pecados que o mundo se nos apresenta, é porque estão desprezando o direito da primogenitura. Essa é a realidade, meus caros. Portanto, eu sou Jacó ou eu sou Esaú? Só depende de mim. Só depende de mim. Eu que faço a escolha. E eu escolhi ser Jacó. E depois, Israel. Aleluia. É maravilhoso isso. Meus caros, é extraordinariamente glorioso. Essa é a riqueza que a gente cultiva dentro de nós. Essa riqueza não tem preço. Essa bênção, a palavra prometida, a palavra empenhada de Deus, por Deus, com juramento, essa palavra foi para Abraão, depois passou para o seu filho Isaque, depois passou para o seu filho Jacó, e de Jacó passou para as demais tribos, até que chegou em Jesus, o próprio Filho de Deus, e veio passar para nós, para você e para mim. Aleluia. Essa é a nossa riqueza. Eu pergunto, o que é que existe nesse mundo capaz de agradar, de satisfazer, de trazer a paz, de trazer a alegria, de trazer a comunhão com Deus? Você fala na convicção de que Ele está ouvindo. Você obtém a resposta quando o seu espírito entra em paz. Você tem paz de espírito. Você tem a certeza porque a sua alma é visitada pelo gozo do Espírito Santo. Você é morada do Espírito Santo. É vaso de barro, mas cheio do ouro precioso do Espírito Santo. Há glória maior do que essa? Há riqueza maior do que essa? O que o mundo tem para me oferecer que seja como o que Deus já me deu através da sua palavra? O quê? Mas, infelizmente, como Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por causa desse privilégio de ser primogênito também, de ter herdado a herança da primogenitura, eu tenho certeza que eu vou entrar, que eu vou chegar lá. Aleluia. E anelo para que esse dia chegue o mais breve possível. Mas enquanto não for, eu vou dar o meu melhor, eu vou colocar tudo no altar e vou dar graças a Deus por ser um privilegiado de proclamar a palavra dele. Quando eu proclamo a palavra dele, eu estou nada mais, nada menos do que obedecendo a sua palavra. Obedecendo e praticando. Eu não posso só proclamar, eu tenho que ser para proclamar. Então, eu prego aquilo que eu vivo aquilo que eu prego. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo venha iluminá-los. Que o Espírito Santo venha explicar melhor do que eu pude fazê-lo. Para que você venha pesar entre a glória desse mundo e a glória de Deus dentro de você. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Cada pessoa tem direito a escolher com quem se casa, onde é que quer viver, se tem honra ou se vende, se faz guerra ou tenta paz, se perdoa ou se ofende, se prossegue ou volta atrás. Há um conflito entre a fé e a emoção. Os que são fortes
coração. E as escolhas que são feitas determinam o futuro e dão a cada vida direção. Feliz aquele que ouviu Deus que o criou e com justiça toma suas decisões. O seu futuro é ser mais que vencedor, mesmo que tenha que enfrentar perseguições. Feliz aquele que aprende a usar a fé, pois não precisa que lhe façam previsões. Por toda a vida decidi vou ser fiel, não pedi pra vir ao mundo, mas escolho ir pro céu. Feliz aquele que ouviu Deus que o criou e com justiça toma suas decisões. O seu futuro é ser mais que vencedor, mesmo que tenha que enfrentar perseguições. Feliz aquele que aprende a usar a fé, pois não precisa que lhe façam previsões. Por toda a vida decidi vou ser fiel, não pedi pra vir ao mundo, mas escolho ir pro céu. Não pedi pra vir ao mundo, mas escolho ir pro céu. O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor entrega parte de seus desejos. O discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor vale porque soma. O discípulo porque multiplica. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável. Igreja Universal do Reino de Deus. Meu nome é Sidney Cardoso, tenho 39 anos, sou licenciado em Química, professor de Química. Nos primeiros dias, como professor, quando eu cheguei na sala de aula com 30 alunos e eu olhava nos olhos de alguns deles, eu me identificava lá atrás, quando eu estava querendo aprender algo a mais. Eu conheci uma pessoa, uma moça na época que me despertou muito interesse. Eu fiquei noivo 5 anos com essa pessoa, então foi toda assim, a vida sentimental minha ficou praticamente completa, mas rompemos esse noivado depois de 5 anos, então isso mexeu demais comigo. Passou aqui 30 dias, aí começaram a chegar perto conhecidos, Na época eu conhecia na minha cidade, só conversava,
poucas vezes, mas foi criando um laço de amizade com certos rapazes e tudo mais. E sempre eles chegam, pô, Sidney, você terminou o noivado? Não, rapaz, agora você pelo menos está livre, você vai curtir a melhor fase da sua vida, vai ser agora. Foi, que isso? Como assim? Não, vamos para as baladas, já tem uma festa nesse final de semana e eu vou lá para te levar. Foi aonde que um dos amigos que estavam ao meu redor me apresentou uma substância. Foi onde que eu dei a primeira cheirada, né, nesse pino de cocaína. Ou seja, mas somente esse pino de cocaína, somente com esse pino não vai dar, não. Que é uma festa que é o quê? 24 horas. Você tem que levar ou mais pino ou esse comprimido aqui. Foi onde que eu fui no banheiro, peguei o comprimido e tomei. Foi energético que eu estava, irmão. Tomei. E eu tinha todo o conhecimento, o que estava acontecendo no meu organismo. Todo o conhecimento. Tanto é que o uso da cocaína, muitas das vezes as minhas vias nasais ficavam entupidas. E muitas das vezes saía gotas de sangue. Eu falei, gente, que caminho, o que está acontecendo com o meu organismo? Ele está destruindo o meu organismo. A questão do êxtase, que deixa a parte sensorial ativa, mas eu sabia o que estava acontecendo com os meus neurônios. Estava destruindo. A minha memória já começou a falhar. Eu sempre tinha boa memorização com os nomes das pessoas. Conteúdo que eu tinha que lecionar era algo que não precisava nem de eu levar o livro mais, que era um conteúdo que estava na minha cabeça. Mas quando eu iria lecionar, ajudar aquele aluno, já começava a fugir da minha memória assuntos que eu já sabia. Poxa, eram assuntos fáceis e eu já estava tendo dificuldade de memorizar como eu iria ensinar o aluno. Com o meu conhecimento de química, professor de química, os novos amigos, quando eles descobriram que eu era professor de química, pô, Sidney, você é professor de química. Então, todas essas químicas assim, alucinógenas, você tem capacidade de fazer? Eu falei, sim. Tendo os reagentes, a gente pode produzir tranquilamente. Foi onde que a gente conseguiu um lugar, que eu falei, pô, tem que ter um laboratório, né? Eles conseguiram todos os reagentes e eu comecei a produzir esse loló, esse Nasperfume. Fazia os frascos, né? Era frasco de 100 ml, a cocaína e forneciam também o êxtase. A gente já começa a ter respeito. Porque todas as festas que eu chegava, todo mundo já olhava para mim, pô, olha lá o químico chegou. Não me faltava dinheiro, não me faltava mulheres, o status estava num auge. Foi aonde que em uma das festas, que eu estava até num camarote, eu passei assim, eu usei muito entorpecente, muito. Eu passei muito mal nesse dia. E tinha uma fila do banheiro, tinha várias pessoas na fila para entrar. E eu não esperei a minha vez, eu fui tirando um por um no braço. Tirando um por um no braço, foi onde que os seguranças da festa, um me pegou de um lado, o outro me pegou de outro. Abriram os portões da casa, me jogaram como se fosse jogar um saco de lixo lá fora. A hora que me jogaram, eu caí no chão, eu olhei, literalmente, eu olhei para o lado, o que estava do meu lado? Uma caçamba de lixo, cheirando mal, muito mal. E quando eu entrei num carro, dei a partida no carro e fui voltando para minha casa, foi uma das viagens mais longas que eu fiz. Foi onde que veio dentro da minha cabeça para mim cometer o suicídio ali. E eu acelerei. Eu ia me lançar com o carro nesse muro, que eu sabia que ia ser morte na certa, pela velocidade. A gente tem essa base, né, de cálculo de física, eu tenho, na velocidade que eu estava, no impacto que eu iria acontecer, aquela colisão, iria ser morte na certa. Eu acelerei. Chegou num certo ponto, faltava o quê? 1 quilômetro, 1000 metros para me colidir.
veio aquela voz forte: faz isso não. Você vai fazer tua vida. Tua vida é mais importante do que isso. Isso daí vai passar. Mas eu tenho algo mais forte para você. Eu não me identificava que voz era essa. Mas era uma voz assim de confiança. Era uma voz mansa e mesmo momento uma voz de pai me abraçando. Na mesma hora eu tirei o pé do acelerador, o carro foi diminuindo a velocidade, eu vi o muro de pedra e eu me desviei. Foi onde que voltou meu pensamento lá atrás, que um dia eu conhecia a igreja, eu estava na igreja, mas não dava valor. Eu já amanheci, já desesperado, já olhava no relógio, porque que hora que é? Não, daqui a 20 minutos vai começar a reunião lá naquela igreja. Consegui chegar até a igreja, parei o carro de frente, abri a porta, eu olhei para a porta da Igreja Universal, né? Muito bem, Igreja Universal. Assim que eu desci do carro, ainda estava um peso muito grande, é muito forte, porque sabe, aquele abraço do pai dando ao filho, eu senti aquele abraço me envolvendo. E eu vi que aquele peso que estava em cima dos meus ombros já não tinha mais aquele peso. Eu fiquei leve, com todo o conhecimento que eu tinha de química, com a produção das drogas e tudo mais. Eu me lancei naquela vida errada. Eu comecei a usar a razão. Falei, se eu me lancei para a vida errada e a vida errada quase me tirou a minha vida, então eu vou me lançar para esse Deus que me chamou. Nesse dia eu saí da igreja diferente, totalmente diferente. Por quê? As amizades continuavam me ligando, me oferecendo entorpecente, mas só de eu pensar no entorpecente, meu estômago já começava a embrulhar. Eu falei, que negócio estranho é esse? Foi aí que eu tive a certeza que eu estava livre desses entorpecentes. Só de eu pensar no êxtase, meu estômago começava a embrulhar. Na cocaína, que outrora era para mim como um doce, era como algo bom, mas só de eu pensar, meu estômago também começava o quê? A embrulhar. Meu organismo mesmo já estava rejeitando aquilo sem eu frequentar uma clínica. E o meu conhecimento químico e da ciência, eu não estou sabendo explicar o que está acontecendo comigo, que eu estou tendo um repúdio da droga. Se a ciência não explica, o que explica é a fé, é a certeza que algo que não é científico, mas é algo superior à ciência. Então, a minha mente já começou a abrir para um outro lado que sempre a ciência estava bloqueando, não deixando eu abrir essa porta do outro lado. Que lado é esse? É o lado da palavra fé. Sempre o pastor falava nas reuniões, olha, se a tua vida está boa agora, você tem uma experiência com Deus agora, você não faz ideia quando a fonte de águas a jorrar, isso acontecer dentro de você. A palavra que o pastor falou foi a palavra das ovelhas perdidas. Essa palavra mexeu demais comigo naquele momento. E eu já me preparando, o pastor olhou para mim e falou, não para mim, mas eu estava assim, dava a impressão que ele estava falando apenas somente comigo, mas ele estava falando com todo mundo, mas parece que era comigo, que ele falou daquela passagem que o pastor, ele deixou as 99 ovelhas no aprisco e ele foi atrás daquela ovelha que estava perdida. Eu falei, oh meu Deus, eu era essa ovelha que eu estava perdida nesse mundo lá fora. Eu estou aqui, meu Deus, entra dentro de mim. Foi aonde que eu fechei os meus olhos e comecei a falar com Deus, a falar o quanto Ele é grande, quanto Ele é maravilhoso. Aí eu já esqueci de mim, já esqueci da minha vida. Eu comecei a olhar só para Deus. Eu comecei a falar o quão grande Ele, quão Deus é tão grande, quão Ele é grande. Comecei a dar as qualidades que eu sabia. Comecei a colocar isso tudo para Deus. Foi aonde que acabou essas qualidades.
Não tinha mais palavra para falar para Deus o quão grande Ele era. É uma força tão grande, as palavras saíam, a força ia aumentando dentro do meu coração, do meu peito. Começou a preencher tudo dentro de mim. O pastor terminou aquela reunião, eu saí da igreja alegre, feliz. Eu olhava as pessoas num bar, me via vontade tão grande de chegar ao amigo. Sai dessa cadeira de bar, sai daí. Não está te preenchendo, vamos para um lugar que lá vai te preencher. Essa alegria me moveu tremendamente. Depois do meu encontro com Deus, depois do batismo com o Espírito Santo, a hora que eu entrava na sala de aula, já me dava uma autoestima, a autoestima já aumentou. Eu já comecei a olhar e falei, pô, aquele jovem tem jeito. Outrora, certas partes do conteúdo de química que estava desaparecendo da minha cabeça, devido ao uso de entorpecente, por fim, a memorização já estava nítida, clara, tudo voltou até melhor. Alguns amigos, professores, eu conseguia levar na igreja. Nesse caminhar da fé, eu conheci uma pessoa, que é a minha esposa, né? Agora eu sou casado, há 10 anos casado, casamento abençoado. A ciência, ela chegou no limite, a reação química chegou no limite, mas toda reação, ela tem um tempo de duração. Toda reação química, ela começa na reação, com o tempo, e vai no produto final. Ela vai ter que ter um final. Isso é qualquer reação. Com as drogas era isso. Eu chegava no início, chegava no final, acabava o efeito, e o final do efeito? O vazio muito grande, depressão. Com o Espírito Santo, tinha o início, o meio, o ápice, e esse ápice não parava. Falei, que coisa linda, boa é essa? A ciência teve o limite, mas o Espírito Santo rompeu esse limite. É algo grandioso. Meses atrás, muitos alegavam falta de tempo para buscar a Deus. Muito trabalho, estudos, faculdade, cuidar da casa e tantos outros compromissos. Hoje vivemos uma outra realidade. Estabelecimentos fechados, escolas sem aula e a maioria confinada em casa. E hoje, com tempo de sobra, muitas pessoas inventam coisas para passarem as horas e continuam sem tempo para Deus. O que ficou provado é que não é falta de tempo, e sim de prioridade. O ser humano desperdiça sua vida com aquilo que nada acrescenta e despreza o único que pode dar o que eles tanto buscam. E, infelizmente, muitos, quando decidirem buscá-lo, já não haverá mais tempo. Qual tem sido a sua prioridade? Nesta quarta-feira, a Escola da Fé Inteligente. Uma reunião para aqueles que priorizam a sua comunhão com Deus e reconhecem que o mais importante é ter o Espírito Santo para vencerem neste mundo. Às 10 horas, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. E também pelo Canal 21, CNT, Rede Aleluia, Univer Vídeo e páginas oficiais da Igreja Universal no Facebook, Instagram e YouTube. O meu nome é Maria Olívia, eu tenho 54 anos. A minha mãe faleceu com 22 anos de idade. E nesse meio tempo, meu pai conheceu uma outra pessoa, se casou. Então começou a ter bastante conflitos, eu sofri bastante nas mãos dela. Ela não tinha paciência comigo. Eu lembro também uma coisa que, já nessa mesma época, que eu não podia sentar na mesa para comer com eles. De jeito nenhum. E se sentasse era de cabeça baixa, ou comer em algum outro lugar. Então tudo aquilo eu fui guardando, e à noite eu tinha insônia. Eu tinha medo. Eu não queria dormir sozinha, mas com quem que eu ia dormir? O catolicismo começou a fazer parte da minha vida
da infância para a adolescência, porque tem todos aqueles sacramentos que os católicos fazem, né? E essas freiras sempre estavam por ali, ou dando catecismo, ou as mais jovens junto, né, no grupo de jovem. Então eu comecei a achar bonito a roupa delas, a maneira que elas se comportavam, e achei que seria uma boa para mim. Lá tinha, acho que 3 grupos, as mais novas, que tinham entrado há pouco tempo, que seriam as aspirantes, depois tinham as postulantes, depois tinha as juniores. Comecei a trabalhar com crianças, terminei o meu magistério, comecei a trabalhar com crianças. Lá a gente estudava muito, por exemplo, sobre a Igreja Católica, Roma, essas coisas, mas nada assim de pegar a Bíblia, a palavra de Deus, e saber quem é o nosso Deus verdadeiro. Não, nós estudávamos a história da congregação. A Bíblia não era usada. A Bíblia ela era usada só naquele ritual da missa pelo padre. Só, era algo assim, muito sagrado para estar nas nossas mãos. Tipo assim, fechado a 7 chaves. A palavra que a gente ouvia era aquela do folheto do domingo da missa. Era o que me faltava. Um Deus que me desse uma família, que eu pudesse amar, que me desse um esposo, filhos. Ali eu nunca ia ter. Vou pedir para ir embora, porque jamais alguém ia falar, você está dispensada. E a minha vida era um vazio por inteiro. O vazio, ele traz muito medo e muita incerteza e um buraco fundo. Eu tinha medo de todas as imagens. Tudo. Eu não conseguia passar em um lugar escuro, em um corredor escuro sozinha. Eu nunca ia. Eu sempre pedia para alguém ir junto porque eu tinha a impressão que todos estavam olhando para mim. Eu precisava descobrir algo diferente. Foi por isso que eu pedi para desistir. Dali mais ou menos um ano, mais ou menos, eu conheci uma pessoa, né, que hoje é o meu esposo. Tivemos muita dificuldade porque eu não tive uma experiência amorosa antes. E aí o nosso relacionamento foi ficando cada vez mais conturbado. Ele começou já logo em seguida a partir para amantes, procurar ter amantes. Nessas alturas eu já estava com 2 crianças pequenas. E meu esposo cada vez pior, a ponto de separação. Eu comecei a buscar, eu pensei, eu tenho que achar alguma coisa. E foi onde eu me envolvi com candomblé, mesa branca. E aí sim, aí eu acreditei. Eu falei, agora vai dar certo. Lá eles falavam que então eu precisava desenvolver. E que eu era uma pessoa médium. E que eu teria o dom da cura. E que eu precisava desenvolver imediatamente. E foi onde eu comecei a trabalhar. Então, se precisa desenvolver e eu vou ficar bem, então vamos trabalhar. E aí eu comecei a receber entidades. Todas as noites. Recebia. Um homem chamado Dr. Flitz. E aí eu comecei a acreditar que aquilo era verdadeiro. Porque as pessoas chegavam e eu detectava onde estava o problema, a pessoa falava que realmente era ali. E ali era feito uns rituais, tipo como se cortasse as pessoas. Saíam dali aquelas pessoas todas cheias de esparadrapo e cada vez chegando mais pessoas. Para mim, de ruim, que lá em casa cada vez ficava pior. Meu esposo se enfiando cada vez mais na bebida e minhas crianças pequenininhas ali, daquele jeito, eu levando elas para o centro. Nós passamos fome. A Universal entrou na minha vida na madrugada, através de um programa 25ª hora. E eu liguei a televisão e o bispo que estava falando, fazendo o programa, ele falava, olha, você que está aí sentado nesse sofá e agora com esse tipo de problema, né? Você que está vendo vultos, você que até hoje não se encontrou na sua vida. Enfim, ele falou comigo. Ele falou assim, olha, você que está passando por essa situação, pediu para que colocasse um copo d'água, depois da oração bebesse aquela água, e que no outro dia eu
desse o meu primeiro passo de ir até a uma universal mais próxima da minha casa. E aí nós entramos nessa igreja. E veio um pastor com um sorriso maravilhoso. E nos cumprimentou, nos chamou para sentar e fez uma reunião maravilhosa. Saímos felizes da vida, parece que não existia mais nenhum problema, sabe? Leve com aquela reunião, tudo muito gostoso e já querendo ir amanhã. E foi meu esposo, e foi as crianças para a EBI. Ele começou a falar que o Espírito Santo, ele poderia transformar a nossa vida, né? Que ele ia nos transformar de dentro para fora, que ele ia sarar todas as nossas feridas. O que mais me enchia os olhos é que Deus conseguia falar comigo ali. Eu sabia, meu Deus, Deus está tão perto. É a boca dele falando comigo. E na hora da busca, eu lembro que eu comecei a buscar de tal forma. Aí eu comecei a falar, meu Deus, cuida de mim, com sede de fato e de verdade, buscando. E foi ali que tudo aconteceu. A partir daquele momento que você recebe, que você tem aquele encontro, o passado é passado. Ele coloca um rótulo, um selo, um brilho. A dificuldade ela vem, mas você não encara ela mais como uma dificuldade, A gente sabe que tem solução. É algo muito bom. É uma alegria assim que transborda. É isso que o Espírito Santo trouxe para mim naquele dia. E cada vez a minha vida foi sendo assim, uma vida de certeza. Deus foi me dando direção do que fazer, foi me dando direção de como cuidar dos meus filhos, foi me dando sabedoria de como lidar com meu esposo. Tanto que não demorou nada, meu esposo parou de beber. Montar uma empresa, Deus colocou na minha cabeça de montar uma empresa. Essa empresa hoje já tem 22 anos. É uma empresa já que presta serviço no estado. É uma empresa abençoada. E eu e meu esposo, a gente sempre pediu a Deus para nós sermos o maior dizimista da nossa cidade. E nós somos. Hoje nós somos muito felizes porque a gente consegue passar isso para as pessoas. E a gente consegue ter essa certeza de que nunca mais a gente está sozinho. Para mim, ele representa tudo. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu socorro.